E vamos agora dar início a uma atividade um pouco diferente. Vamos ter um debate, um género de uma mesa redonda. No início falámos sobre os pósteres temáticos que estão junto à recepção. Agora vamos falar sobre eles. Os autores dos mesmos vão estar aqui presentes e vamos debater um pouco as temáticas que estão lá expostas. Posso chamar? Chamamos então Carlos Miguel. Já estão prontos, Lucas? Carlos Miguel, Vasco Marques, Alice Alves, Jorge Gomes, Joana Farat, António Luís e Ulisses Lopes, por favor. Onde quiseres. António Luís. Onde calhar. Passam-te. Quem é que falta, Ulisses? Mais quem? Eu, Vasco. Sou assim. O Vasco. Falta o Vasco. Um minuto, ok. 15 segundos. Muito bem, enquanto o Vasco chega e não chega, boa noite a todos. Já se devem ter apercebido ali no foyer ou no átrio, no foyer ou no átrio, como se queira, estão expostos 7 pósteres temáticos. Foi uma atividade que foi desenvolvida pela ADEP e pela Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, no sentido de aproximar a prática espírita dos centros da prática académica que é feita nas universidades e tentar criar informação fidedigna que possa de hoje para amanhã ser utilizada até na internet por outros estudantes, outros alunos que queiram dados sobre o que acontece no Centro Espírita. Então, o Carlos Miguel apresenta um póster sobre o curso básico de Espiritismo presencial num Centro Espírita. O Vasco Marques apresenta um póster sobre o curso básico de Espiritismo online. A Alice Alves apresenta um póster sobre o atendimento no Centro Espírita. Aquilo que antes se chama atendimento fraterno, nós chamamos só atendimento porque se é atendimento fraterno é suposto haver um antifraterno e como só há um. As associações espíritas na internet serão defendidas pelo Jorge Gomes. As reuniões mediúnicas, esse póster foi efetuado e vai ser debatido pela Joana Farat. E o comunicado noticioso, que muitos de nós, ou quase todos, recebemos semanalmente, da ADEP, vai ser defendido pelo António Luís. E começávamos, se calhar, aqui pelo Carlos Miguel. Em termos do curso básico de Espiritismo, qual foi... que tipo de impressão é que ficaste em termos de que género de pessoas procuram, o que é que elas procuram, se vão para o curso básico de Espiritismo estudar ou se vão à procura da resolução dos seus problemas e se é importante ou não fazer essa recolha de informação do tipo público para a memória futura? As motivações das pessoas são as mais variadas. Não é? Realmente há pessoas que vão para o curso básico de Espiritismo, aliás, pela amostra que nós recolhemos, a maior parte delas vai com a principal motivação de ir procurar mais conhecimento, mais informação sobre o tema da doutrina espírita. Naturalmente devem existir algumas pessoas que procuram resolver os seus problemas, algumas pessoas que têm desequilíbrios ao nível da mediunidade e procuram no curso básico uma forma de conseguirem superar essa dificuldade. Pela amostra, mais uma vez, daquilo que recolhemos, são essas pessoas, tendencialmente as pessoas que vão ao curso básico por causa da sua sensibilidade mediúnica, são as primeiras, se calhar, com maior motivação para desistir. É algo que se calhar, os próximos dados
as próximas recolhas podem confirmar ou não, mas pela amostra que temos é isso. Mas basicamente, não sei se... Ok. E há muita ideia, principalmente fora do movimento espírita, de que só se interessa por estes assuntos as pessoas fracas, sem juízo, pessoas incultas. Não é a experiência que temos. Temos pessoas das mais variadas áreas no curso que eu e o Jorge promovemos no SECA, das mais variadas no Porto, das mais variadas profissões, advogados, músicos, médicos, estudantes de medicina, agricultores, quer dizer, as mais variadas profissões, comerciais, vendedores, enfermeiros, muitas pessoas de nacionalidade brasileira que estão a estudar na Universidade do Porto e que vão ao centro e vão ao curso básico connosco. Isso é quase uma obsessão, os brasileiros em Portugal, não é? Agora, a gente só vê aqui brasileiros, não é? Estou a brincar, é uma obsessão boa. Mas acho que é mais sintonia. Pois é. Boa sintonia. Desde que eles vieram para cá, a gente aprendeu a abraçar uns aos outros, não é? Antes disso, a gente não abraçava com medo que nos dissessem assim, aquele é maricão, ou está-se a aproveitar, ou qualquer coisa. Olha, Vasco, no curso básico online, a percepção é diferente do curso básico presencial. Qual é a tua experiência? O curso básico online passou por várias fases. Uma, acho que foi em finais dos anos 90 ainda. Eu, nessa altura, ainda não estava na ADEP. Ainda não tinha barba, se calhar, nessa altura. Depois foi um curso Moodle e depois um curso em vídeo. Por isso, a experiência que, no fundo, acompanhou também os tempos, que é, hoje em dia, o curso que se faz em vídeo, que foi disponibilizado há pouco tempo, há poucos anos, permite a liberdade de poder fazer quando quiser, onde quiser, precisamente porque pode fazer num site, sem ser necessário registar, ou pode fazer no smartphone através da aplicação mobile. Portanto, dá a liberdade, naturalmente não substitui um curso presencial. Deixa-me só dar uma informação que é muito pertinente no que estás a dizer, é que a ADEP tem um novo site, acabadinho de fazer, fresquinho, e com uma pinta muito grande, não sabia. Que é www.adep.pt. Né? E é o nosso gênio, que é o Vasco, que faz isso por Carolice nas poucas horas vagas, porque ele trabalha 26 horas por dia, não trabalha de noite, porque não consegue, mas ainda consegue resolver isso. O Lucas é o meu coach do ego, ele trata do meu ego ficar no top. Okay. Às vezes resulta. Mas continuando. Sim, então, no site adep.pt podem aceder ao curso básico, em formato de vídeo, através do smartphone, tablet ou computador, sem ser necessário registar, ou através da aplicação mobile. Também é uma aplicação, se pesquisarem. Quer dizer que nós podemos pôr uma aplicação no smartphone da ADEP, que é gratuita. Exatamente. E que vemos tudo o que lá está. E tem uma outra grande vantagem. Quando nós estamos no smartphone, não vamos ver um vídeo de 30 minutos ou de 60 minutos. Então, ele foi cortado estrategicamente, por subassuntos, em vídeos mais pequenos, portanto, mais comestíveis online, para eu poder, nos micromomentos ou nos pequenos momentos em disponível, e poder fazer o vídeo por essas partes. Portanto, ou pode ser um bom complemento ao curso presencial. Há pessoas que fazem curso presencial e que depois complementam em vídeo. Eu penso que até no presencial também remetem, dizem que têm vídeo para pessoas se faltar uma aula, por exemplo, ou então pessoas que, devido a limitações geográficas ou outras, podem fazer online. E é uma experiência muito gira, porque fizemos com os recursos que tínhamos disponíveis, em equipa, vários tutores, e de facto foi muito gratificante, porque até já teve dezenas de milhares de visualizações por largas dezenas de países. Por isso foi um projeto muito giro, no fundo tentando acompanhar os tempos. Primeiro, o ponto 1 foi num site, em que tinha textos, depois foi uma plataforma Moodle, portanto já mais profissional, com testes de correção automática, etc. Sim, sim. E agora em vídeo, portanto, quando surgir uma nova tecnologia, certamente nós já estaremos em realidade aumentada ou realidade virtual para fazer o curso. Que maravilha. Joana, tu fizeste um póster sobre as reuniões mediúnicas, as reuniões de contacto com o mundo espiritual. A que conclusão é que vocês chegaram? Bem, em primeiro lugar, o póster foi feito por mim, pelo Jorge Gomes e também com a contribuição do José Lucas. Não, do nosso centro.
Sim, dos dois centros. E então, as conclusões mais interessantes que nós chegamos foi que, de facto, apesar de 78% dos espíritos comunicantes acreditarem em Deus, quer dizer, depois 99,55%, ou seja, 220 casos dos 221 casos que nós analisamos foram encaminhados maioritariamente pela equipa espiritual. Quando eram encaminhados por familiares, o familiar mais vezes presente era a mãe. E as problemáticas que eles apresentavam no atendimento eram maioritariamente relacionados com sintomas físicos, entre as quais a dor, em 25%, mas também estavam presentes sintomas psicológicos, em 25% era a culpa. Estás a falar de espíritos que se manifestavam através dos médiuns, não é? Exato, através dos 8 médiuns que foram incluídos no estudo. No total eram... E quer dizer que há mais de 30% de espíritos, de pessoas que já faleceram, que não sabem que estão mortas. Exatamente. Fantástico. A maior parte dos espíritos comunicantes não sabiam que ainda tinham desencarnado. Quer dizer, estavam a falar através dos médiuns e pensavam que ainda estavam no corpo de carne? Exatamente. E como é que vocês davam a volta a isso? Bem, o primeiro instrumento é sem dúvida o amor fraterno e a sinceridade e o amor que lhes transmitimos. E com esse instrumento, que é um instrumento fundamental, e também falando-lhe de Jesus, falando-lhes de Deus e, no fundo, tendo uma conversa explicando-lhes que de facto já desencarnaram, mas acho que o amor que lhes transmitimos é a parte mais importante que lhes faz ficarem conscientes da situação em que já se encontram. Jorge, relativamente às associações espíritas na internet, a que conclusões é que chegaram? Esse trabalho já foi feito há algum tempo, mas o que se nota é que há associações que estão com uma presença muito segura, mas são uma minoria, não é? E há outras associações que têm muito boa vontade, mas acertam numas coisas, noutras coisas podiam estar melhor, não é? Por exemplo, a nível do Facebook, há pessoas que não sabem a distinção entre ter uma presença institucional, que é uma possibilidade, uma versão que o Facebook dá, e metem uma associação, por exemplo, por inocência até, por desconhecimento, como uma conta pessoal. Isso tem determinadas limitações, não é? Coisas desse género, não é? Mas, de qualquer forma, é uma análise importante que devia ser feita até pelas próprias associações em causa, num género de autocrítica ou o que seja, porque no fundo estão a dirigir-se a muitos milhares de pessoas. Não se está a dirigir só às pessoas da cidade, às pessoas da região, nem tão pouco às pessoas do país. Desculpa lá aproveitar a tua dica, a tua deixa. Eu estava-me agora aqui a lembrar uma coisa que Kardec dizia, que eu pensei sempre que o Kardec tinha avariado naquele tempo, que ele dizia que no futuro o espiritismo iria ser divulgado através dos grandes órgãos de comunicação. Eu pensei sempre, nós não temos dinheiro para mandar cantar um cego, quanto mais para pagar a televisão. O Kardec aqui falhou. De repente aparece a internet e o YouTube. Então quer dizer, pelas tuas palavras, que nós espíritas não estamos a aproveitar como deve ser uma ferramenta gratuita, que é o espaço cibernético, para a divulgação da doutrina, é isso? A intenção de aproveitar existe. Quase todas as associações têm de alguma forma um site ou participam nas redes sociais, mas é evidente que não são associações profissionais, nem tampouco muitas vezes têm meios para contratar profissionais que façam isso bem, não é? Portanto, são boas vontades. Agora, é uma coisa que não é tão ligeirinha como pode parecer, porque nós estamos a lidar com a lusofonia, não é? Não estamos a lidar só com Portugal. Estamos a lidar com toda a gente que fala português no mundo, não é? E há um grande movimento de imigrantes desde há poucos anos, inclusive. E brasileiros pelo mundo inteiro que falam português? Só o Brasil é uma fatia enorme da lusofonia, não é? Os países africanos, Timor, etc. Portanto, é muita gente que tem acesso a essa informação. O que quer dizer que deve haver uma atitude de autocrítica séria, não é? No sentido de ponderar se aquilo está a ser utilizado da melhor maneira e se de facto está a prestar um serviço público, não é? Acho que isso é uma reflexão obrigatória.
era importante que todos passassem ali pelo átrio e vissem os pósteres temáticos e tomassem a consciência disso. Eu lembrei-me agora de um pequeno pormenor, que vale o que vale, é uma coisa meramente histórica. Não sei se sabem, a primeira Associação Espírita de Portugal a ter um site na internet, ainda foi no tempo dos modems 33K bytes, sei lá como é que se chamava aquilo, foi a Associação Cultural Espírita, que está aqui presente. E na altura fazia parte dela também, e quando nós tentámos fazer um site, curiosamente foi um brasileiro que nos fez o site, mandou pela internet, aquilo era devagarinho e parado, ainda hoje nem sei quem foi esse brasileiro que fez, e toda a gente disse assim, pá, isso não serve para nada, isso é só vaidade, etc. Né? E ainda lá temos o registrozinho, é importante, começou aí. E acho que temos de trabalhar nisso. E em termos de jornalismo, vamos falar aqui com o Ulisses, que além de ser presidente da ADEP é também diretor do Jornal de Espiritismo. Ulisses, qual é como é que tu vês a importância do Jornal de Espiritismo, não só na versão papel como na versão digital, e o facto de todos os centros espíritas quererem ter o seu jornalinho, dispersando meios e não concentrando meios num bom órgão, por exemplo, junto à Federação ou de outra coisa qualquer? Isso tem algum jeito de pergunta? Estamos a debater o movimento espírita em Portugal, não é? Espiritismo. O Jornal de Espiritismo é um projeto que existe desde o início da ADEP. Portanto, provavelmente é o nosso primeiro grande projeto, que ao fim de 82 números, 160 meses, não é? É de 2 em 2 meses, mantém-se aí de forma ininterrupta. A nossa sorte é termos um tio Patinhas, que é a Noémia, não é? Também. Que é forreta. Sim, e vai juntando os questões. Trata muito bem disso. É um meio, é importante, enquanto órgão de comunicação, por sinal não está a ser recebido por todas as associações, mas também não é para ser, está a ser recebido por quem o quer receber. E gostaria de dizer uma coisa, que o jornal tem uma estrutura muito pequena. Tem vários colaboradores que colaboram com a elaboração de textos e tudo mais. Mas em termos de execução de trabalho, é uma equipa muito pequena. E a gente, quando olha para um jornal daqueles, pode parecer que aquilo tem uma série de pessoas a trabalhar e que dedicam-se só àquilo. São 2 ou 3. Mas não é assim, são 2 ou 3 pessoas. Isto para dizer o quê? Que é natural com a questão de também que só sai de 2 em 2 meses. E uma das questões até que vem nos resultados do inquérito que foi feito é que havia até algumas pessoas que sugeriam que o jornal passasse a ser mensal. Nós neste momento não temos estrutura para isso. Portanto, nós estamos dentro do limite daquilo que conseguimos fazer e preferimos fazer razoavelmente bem dentro daquilo que podemos nesta periodicidade do que mal todos os meses. Portanto, há questões que às vezes nós não conseguimos cobrir absolutamente tudo daquilo que se passa em termos de movimento. E não o fazemos, não é porque não queremos. Não o fazemos porque temos limitações. E não o fazemos também porque às vezes nos enganamos. Porque às vezes as coisas também não correm bem. Pois. Não é? Portanto, aquilo que nós fazemos com o jornal procura ser o melhor que nós conseguimos fazer. Sendo que o nosso melhor ainda não está ali. Ou seja, o jornal tem margem de progressão. E ao fim de algum tempo o jornal tem vindo a melhorar, tanto em termos de conteúdos como em termos gráficos, e o interesse também generalizado das pessoas também, aqueles que são assinantes vão se mantendo assinantes e vê-se também algum número crescente de pessoas a fazerem a assinatura online, que agora o acesso ao jornal é feito de forma muito mais fácil. Nós carregamos o jornal num portal que é o ISU, e aquilo vai numa plataforma em que as pessoas conseguem ler aquilo como se fosse mesmo um jornal e fazer o download do jornal e tudo, se quiserem ler depois em PDF em casa. Quanto às outras possibilidades das associações, sinceramente, Lucas, eu nem acho bem nem acho mal. É uma opção, não é? É uma opção. Nós estamos disponíveis.
Às vezes também depende da dimensão e do alcance que as associações pretendem ter com aquilo que estão a fazer. Nós estamos a fazer um jornal que é de tiragem, neste caso anda à volta dos 2.000, depende, às vezes 2.200, neste caso 2.500 jornais que fizemos porque estamos aqui, e já sabe que tem uma cobertura nacional e internacional. Temos vários assinantes a nível de outros países, muitos no Brasil e noutros países pelo mundo fora. E já sabe que quem faz estas publicações mais caseiras, que terá um alcance diferente, estará provavelmente a querer fazer chegar as suas notícias ao seu meio, ao seu núcleo. Agora, se quiserem fazer chegar-nos as notícias, com o risco também sabemos e admitimos que às vezes não as consigamos publicar, quer por falta de tempo, por falta de periodicidade e por falta de espaço no jornal. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Pensam às vezes. que a ADEP que está ou que temos má vontade, ou a que estamos... cortar, né? Mas não entendem como o jornal sai de 2 em 2 meses, é preparado com 2 meses de antecedência e a notícia que foi enviada não chegou a tempo. Acontece. Então tem de nos enviar notícias com muita antecedência para poder sair. Olha, vou-te dar um exemplo para vermos que não temos aqui nenhuma aldrabice. O jornal está aí, tem 2 publicações nas costas, com 2 eventos que estão para acontecer durante o mês que vem. Um deles de Coimbra e outro de... Ajudem-me. Qual é o outro? Do Clóvis. Batuíra. Olha, o Clóvis. Vai fazer aí, não é? Sim. Entretanto, chegou depois do jornal fechar uma outra publicação do Centro Espírita Perdão e Caridade, de umas jornadas que vão acontecer em Lisboa. Que já não deu para sair. Não saiu. Pois. Provavelmente o Perdão e Caridade poderá chegar ali e dizer assim: ei pá, os tipos publicaram do Clóvis e publicaram de Coimbra e não publicaram o nosso porquê. Mas divulgamos no comunicado noticioso, não é, Tony? Divulgamos noutras ferramentas, claro. E no Facebook e tudo mais, não é? Nós não temos só o jornal. Tony, como é que tu estás à cabeça do comunicado noticioso, que é aquele comunicado que qualquer pessoa se pode inscrever na newsletter da ADEP e recebe semanalmente todas as notícias que nos chegam. Não é as que nós queremos divulgar, é as que nos chegam. É óbvio que se houver notícias de alguém que anda a oferecer pomadinhas do Chico Xavier para comer com o pão, né, a gente não vai publicitar isso, porque isso é antidoutrinário, né? Mas dentro do espírito Kardec, dentro do espírito doutrinário, que dificuldades é que vocês encontram no comunicado noticioso e se isso é um trabalho gratificante, que conclusões é que têm? A grande dificuldade é receber notícias atempadamente. Portanto, eventos que cheguem antes da saída da newsletter. O que acontece é que muitas vezes chegam mesmo em cima ou do dia ou no dia seguinte. Então, eu tenho já alguma base de dados e vou mandando e-mails a pedir para mandarem atempadamente, que chegam algumas respostas, e então, nesse caso, sim, depois semanalmente há que redigir e mandar a notícia semanalmente. Muito bem. Alice, para terminarmos, iríamos ficar, se calhar, com o aspecto mais importante de um centro espírita, ou talvez um dos mais importantes, e que é um grande calcanhar daquilo da maioria dos centros espíritas, que é o atendimento às pessoas em privado. Aquilo que vulgarmente se chama atendimento fraterno, mas que é o atendimento. Da experiência que tem no atendimento, existe algum padrão de tipo de pessoas em termos culturais, em termos etários, em termos de necessidades, ou é tudo muito transversal à sociedade? Sim. Deixa-me dar o microfone. São pessoas várias, desde, se eu percebi a tua pergunta, desde os 7 anos, por exemplo, até aos 90 e tal anos. Portanto, são pessoas que vêm à procura de resolver os seus problemas, ou são os pais que trazem os seus filhos quando menores, e que depois procuram orientação e procuram resolver especificamente o seu problema. E qual é a maior dificuldade no atendimento no centro espírita? Que conclusão é que chegaram com este póster? A maior dificuldade é mesmo orientar, ou seja, é fazer com que as pessoas procurem dar continuidade a essa orientação. Mas para isso é preciso que quem oriente saiba orientar, não é? E é preciso que saiba orientar e que saiba esclarecer e que saiba levar a que essa pessoa
compreenda o que se pretende. Então temos aqui todo um conjunto de atividades, o curso básico presencial, o online, o atendimento, as associações espíritas na internet, as reuniões mediúnicas, o comunicado noticioso e o jornal de espiritismo. Todo um conjunto de atividades que são levadas a cabo nos tempos livres por estes amigos e pela ADEP. A ADEP é uma associação divulgadora de espiritismo em Portugal, não é nenhum movimento sectário, é uma associação de gente de boa vontade, de norte a sul do país, e que colabora com todos, colabora com a Federação Espírita Portuguesa, colabora com qualquer outra federação, com qualquer centro que assim nos peça e queira, dentro, obviamente, das possibilidades, né, de cada um. Queríamos agradecer a vossa presença, as questões que foram rápidas, mas também foram muito bem explicadas de modo sintético, e vamos procurar trabalhar em profundidade estes assuntos, partilhar uns com os outros, e em termos de centros espíritas não nos fecharmos, né, partilharmos, né, requisitarmos se calhar outras pessoas para fazer formação nesta área ou noutra. É muito importante darmos-nos as mãos, darmos as mãos, sairmos dentro daquela postura umbilical, não é, do meu centro, é muito importante. Há uma dificuldade que sentimos, que é um bocado, se calhar, relativa a todos ou quase todos os trabalhos, é na participação, quando as pessoas são solicitadas para participarem neste tipo de trabalhos. Ou estão distraídas, ou não dão importância, não sei, mas para teres uma ideia, no caso do Jornal de Espiritismos, enviámos um pedido de inquérito a mais de 1000 pessoas e obtivemos 20 respostas. Pois as pessoas não estão sensibilizadas para a importância da recolha de dados, da pesquisa de dados, não é? E para trabalhar bem é preciso material, não é? Sim. Trabalhamos com... Não foi por causa disso que a gente deixou de fazer as coisas. Mas o facto é que a gente poderá fazer melhor se também se colaborar e se percebermos que isto no fundo é de todos, não é? Nós estamos aqui a trabalhar, nós estamos a trabalhar para nós, e as associações, quando colaboram com todos. A ADEP e os resultados tem know-how, são para todos. Não é? Tem conhecimento, tem capacidade de pesquisa, e fica aqui um convite para que todos os centros colaborem, porque quantos mais dados houver, mais credibilidade tem o estudo que é feito. Vamos trabalhar nisso, vamos melhorar e vamos, como dizia ao bocado o professor Moacir, progredir. Ok, muito obrigado a todos. Tá? Ficam três. Bem, e depois desta análise, um trabalho de análise que Allan Kardec preconizou e nos deixou como um repto, fica aqui também para todas as associações, para todos nós, no fundo. Vamos agora ter um momento de humor. Um momento de humor e espiritismo. Os atores estão-se a preparar. E o tema será A Minha Primeira Vez. Uhul. Não imaginem ainda. Temos ali 2 presidentes de centro espírita que estão-se a preparar para poder entrar. Era importante que a Noémia se dirigisse aqui ao palco, por favor. Está a chegar.